Bom, dando continuidade ao conteúdo que a gente tinha parado, a gente vai voltar para a fotossíntese, que não tivemos tempo de trabalhar na última aula. Então, a gente vai ter a fotossíntese, ela basicamente vai ser utilização de água, CO2 e luz para a gente produzir oxigênio e moléculas orgânicas. Acho que não. O CO2 ele vai ser utilizado para produzir essas moléculas orgânicas e a luz vai ser o principal fator assim, para a gente gerar aquelas moléculas altamente energéticas, assim como a gente gerou elas na mitocôndria, que seria o NADPH e o ATP. A água vai ser utilizada para gerar o oxigênio através de um processo que a gente chama de fotólise. Então a gente vai quebrar essa molécula de água, os seus elétrons vão ser utilizados posteriormente e essa quebra vai gerar o oxigênio, que vai ser liberado para o meio ambiente posteriormente. Para que a fotossíntese ocorra, a gente tem uma organela que a gente chama de cloroplastos. Elas são exclusivas de células vegetais e elas vão ter um pigmento que a gente chama de clorofila. Esse pigmento ele é esverdeado e ele é o responsável por captar a luz proveniente do Sol para que a gente gere as moléculas altamente energéticas e posteriormente a gente origine as moléculas orgânicas que a planta vai utilizar posteriormente. Os cloroplastos, assim como as mitocôndrias, eles vão ter um DNA e um RNA próprios, um metabolismo próprio e a capacidade de se autoduplicar, caso seja necessário que a gente gere mais moléculas energéticas ou que a planta, por exemplo, ela está em um baixo ambiente com pouca luz. Então, essas folhas geralmente vão ser mais esverdeadas, um pigmento mais escuro, para que seja captado mais luz e que a planta não fique com déficit de energia e de moléculas orgânicas para o seu metabolismo. Os cloroplastos, eles são, assim como a mitocôndria, eles vão ter uma membrana externa e uma membrana interna, isso porque eles sofreram endossimbiose de cianobactérias há milhões de anos atrás, e elas foram internalizadas e vivendo em simbiose junto das células vegetais. E eles vão ter um estroma, que é onde a gente vai originar as moléculas orgânicas. E no tilacoide, que vamos ter o ATP e o NADPH. A fase do tilacoide é a fase clara. A fotossíntese vai ser dividida em duas fases, a fase clara e a fase escura. A fase clara, como o próprio nome já diz, é aquela fase que a gente vai depender da luz. Então, na membrana do tilacoide, a gente vai ter dois tipos de fotossistemas, fotossistema 1 e o 2. Eles que vão ser responsáveis por captar a energia solar, excitar os elétrons da clorofila e permitir que eles se movimentem através da cadeia transportadora de elétrons do tilacoide. De modo, assim como na mitocôndria, gerar um gradiente eletroquímico. Esse gradiente eletroquímico ele vai ser utilizado para formar o ATP, através da conversão de energia mecânica em energia química na ATP sintase. Depois que a gente gerar essas moléculas altamente energéticas, elas vão ser utilizadas na fase escura, que é independente da luz. Essa fase vai ocorrer no estroma do cloroplasto para gerar moléculas orgânicas como frutose, glicose, sacarose, celulose, que vão ser necessárias para o metabolismo da planta em geral e às vezes produzidas em mais quantidade para serem armazenadas em vacúolos, por exemplo. Partindo para o núcleo,
a gente vai ter os principais componentes do núcleo, vão ser a cromatina, que vai ser o DNA que vai estar empacotado através de proteínas que a gente chama de histonas. Essas proteínas, elas vão enrolar o DNA ao máximo, de modo que ele fique altamente compactado dentro do núcleo da célula. Essa cromatina a gente divide em eucromatina e heterocromatina. A eucromatina vai ser aquele DNA que está sendo replicado, aquele DNA que está sendo usado pelaquela célula. Cerca de 10% do material genético que é utilizado é aquele que está sendo replicado e aquele que está sendo usado. Todas as células vão apresentar todo o material genético igual, porém, cada célula vai expressar apenas aquele material que lhe é conveniente. As células da pele contêm o DNA de células do fígado e de outros tipos de células, mas só vão expressar esses 10% que são o seu DNA para o epitélio, ou se for uma célula do coração, que vão ser células do coração. Então, apenas 10% do material genético ele é utilizado. E a heterocromatina, que é aquele DNA que não é utilizado pela célula e que ele fica ali inerte, que é o que a biologia molecular chama de DNA lixo. A gente vai ter o nucleolo dentro do núcleo, que vai ser o responsável por produzir proteínas e RNAs. E o complexo de poro, que vão ser vários buracos no envelope nuclear que protege o núcleo, para que haja uma comunicação entre o citoplasma e o núcleo. Esses buracos, eles transportam substâncias passivamente para dentro do núcleo, e assim como depois de serem sintetizadas, são transportadas de volta para fora no citoplasma. Porém, esses poros eles são altamente seletivos. Então, não é qualquer coisa que vai entrar, porque o material genético está lá dentro. Então, faz sentido que seja altamente seletivo com o que entre e o que saia, para que não se danifique o DNA que está lá dentro. E o envelope nuclear, que ele é característico das células eucariontes, que é ele que vai proteger e delimitar o material genético ali dentro, para que ele não seja danificado. Esse envelope nuclear, ele é desfeito e desmanchado durante as divisões celulares. Porém, assim que a divisão estiver em sua fase de terminação, esse envelope nuclear ele é reconstituído. Ele é desmanchado e seus fragmentos ficam no citoplasma, e depois esses fragmentos se juntam de novo e formam o envelope nuclear novamente. Ele não é disperso e destruído e depois construído novamente. Ele só é desmanchado e seus fragmentos ficam livres. Depois eles se reorganizam para que o envelope seja reconstruído e o material genético volte a ficar contido ali dentro. Os cromossomos, eles vão ser a cromatina condensada. Então, se eu preciso dividir as células, essa cromatina vai ser condensada em cromossomo. Apenas durante divisões celulares que os cromossomos vão aparecer. Então, a gente vai ter 4 tipos de morfologias principais para os cromossomos, que vai ser o telocêntrico, o acrocêntrico, o submetracêntrico e o metacêntrico. A nomenclatura ela é baseada de acordo com essa bolinha que a gente chama de centrômero. E os cromossomos são alvos, assim como o DNA, de mutações, de deleções e de acréscimos. Então, as principais doenças genéticas que existem são associadas aos cromossomos. Isso porque alguém tem um cromossomo a mais, alguém tem um cromossomo a menos, ou um cromossomo sexual tem um cromossomo sexual normal, mas tem um a mais. Então isso vai gerar doenças e anomalias genéticas, que são características dos cromossomos. Cromossomos, nós vamos ter 3 tipos. Os cromossomos homólogos, que, por exemplo,
poderiam ser ilustrados como esse. Vão ser cromossomos que vão ter genes para a mesma característica. Então, por exemplo, esse cromossomo tem a característica, tem um gene para uma característica, para uma morfologia, uma fisiologia A. O seu companheiro também vai ter esse gene para essa característica, para essa morfologia, para essa fisiologia A. Então a gente chama isso de cromossomos homólogos ou cromossomos homólogos duplicados. Então a mesma característica que eu tenho de um lado, eu vou estar carregando ela de outro lado. São dois cromossomos, tipo um cromossomo que foi duplicado. Outro tipo de cromossomo vai ser o cromossomo autossômico, que ele vai ser responsável estritamente por gerar o nosso fenótipo, né? Ou seja, o que é visível ao olho, né? A nossa morfologia, a nossa fisiologia. E outro tipo de cromossomo seria o cromossomo sexual. Para os homens é XY e para as mulheres é XX. O óvulo ele é estritamente constituído por um cromossomo X, e o homem que vai definir durante a cópula e a fertilização desse óvulo se será um indivíduo do sexo masculino ou um indivíduo do sexo feminino, porque o espermatozoide pode ser tanto X quanto Y. Ao fertilizar, se for um espermatozoide X, será um homem, se for um X, será uma mulher. E partindo para a divisão celular, a célula ela não vai simplesmente se dividir e decidir isso por si própria, simplesmente dividir e entrar em divisão celular para gerar novas células. Elas vão sempre entrar em um período de preparação que a gente chama de ciclo celular. A célula, então, o ciclo vai ser dividido em G1, S, G2 e M. Durante G1, a célula ela vai se perguntar se ela precisa se dividir, se o meio está favorável, se eu tenho as condições para que isso ocorra, se os nutrientes estão disponíveis e se eu realmente preciso me dividir agora. Se a resposta para tudo isso for sim, está tudo ok, está tudo tranquilo, a célula então entra no G1 e ela vai sofrer um aumento expressivo de sua massa celular. Ela vai atingir aproximadamente o dobro de seu tamanho. Isso porque ela vai ter que duplicar todas as suas organelas citoplasmáticas, todos os componentes do citoplasma e o seu material genético. Após ela ter duplicado tudo e crescido no tamanho adequado, ela entra na fase S, que é a fase de síntese, que a gente vai replicar nosso material genético. Então, se eu preciso gerar um indivíduo que também contenha material genético, eu preciso que o meu seja replicado para que, ao fim, aquele indivíduo tenha seu material genético e eu ainda mantenha o meu. Então, eu vou replicar e dobrar o meu número de cromossomos para que a célula que seja originada mantenha os seus cromossomos ideais e eu continue com os meus, e após a divisão, esses cromossomos voltam ao estado de cromatina. Lembrem, cromossomos só vão aparecer durante o processo de divisão celular. Então eu vou replicar meu material genético e depois eu vou condensá-los em cromossomos para que ocorra a divisão celular. Então depois de eu replicar meu material genético, eu vou para a fase G2, que vai ser uma fase final de verificação. Então a célula ela vai se perguntar: eu dupliquei tudo que era necessário, meu material genético foi replicado fielmente, tá tudo certo, nenhuma base foi trocada, eu cresci da maneira que eu precisava, todas as organelas realmente foram duplicadas. Se tudo estiver ok, a célula então ela entra na sua fase de divisão celular. Se alguma coisa for notada ao final da fase de síntese, indo para G2, o material ainda não foi totalmente replicado, uma base foi trocada, um pedaço está faltando, uma base foi colocada a mais. Se isso for percebido, é tentado que seja corrigido. Se não for possível corrigir, for um erro muito grave, a célula é encaminhada para a apoptose.
Mas o processo ele não é perfeito. A intenção é que o material genético ele seja replicado fielmente para que não sejam gerados erros em outras células, porém alguns erros vão acabar passando despercebidos. E a gente vai ter algumas mutações que vão ser passadas para frente. A partir do momento que um erro não foi percebido e a célula se dividiu, esse erro vai ser fixado e passado para as outras células. Se for um erro muito sério, a gente pode gerar algumas anomalias e algumas patologias. Então, se tudo ocorreu como deveria, se o material genético foi replicado, se eu cresci da maneira que eu precisava, se as organelas elas foram replicadas fielmente, tá tudo certo, a célula está certa para se dividir, tá tudo ok, vai gerar uma nova célula saudável, a gente vai entrar na divisão, que seria a fase M, que pode ser mitose quanto meiose. No caso da mitose, a gente vai ter uma célula 2N e eu vou originar duas células 2N. O que isso quer dizer? Eu tenho uma célula e eu vou crescer, replicar meu material genético, minhas organelas e passar isso para uma outra célula e vou originar um outro indivíduo que vai ser idêntico a mim. Então eu vou ter duas células idênticas à célula mãe. Se essas células elas sofrerem uma segunda divisão celular, eu vou ter 4 células com metade do número de cromossomos. Então eu vou ter metade do meu material genético. Então isso é meiose. A mitose, ela vai ser dividida em algumas fases. Então eu vou ter a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Na prófase, a gente vai ter a formação do fuso acromático, que é ele que vai ser o responsável por puxar as cromátides irmãs para que cada uma fique disposta em um lado da célula, para que ao final eu consiga dividir e partir meu citoplasma e cada célula ficar com a sua cromátide irmã. Então eu vou formar o meu fuso acromático e o meu material genético ele vai começar a se condensar em cromossomos. E ao final dessa condensação, meu envelope nuclear ele vai ser desmanchado temporariamente, porque eu preciso ter espaço para pegar as cromátides e puxar elas com o citoesqueleto para que elas fiquem em polos diferentes da célula. Ao final eu vou pegar e remontar esse envelope nuclear. Então, a gente tem aqui a prófase. Depois, a gente vai para a metáfase. Que eu vou ter, o meu fuso já vai estar pronto. Com elementos do citoesqueleto celular, que são constituídos de proteínas, e eu vou começar a puxar os meus cromossomos até a região mediana da célula. Então, eu vou formar o que a gente chama de placa metafásica. Na metáfase, a gente vai gerar a placa metafásica. Então, eu vou puxar os meus cromossomos para a região mediana da célula.
Depois, as fibras do fuso vão puxar cada uma das cromátides irmãs para os polos opostos da célula. Então, uma cromátide vem para o lado esquerdo e a outra vai para o lado direito. E a gente, então, chama essa fase de anáfase. Cada uma das cromátides vão ser puxadas para os polos opostos da célula. Depois, a gente vai para a telófase, onde as cromátides irmãs elas chegaram aos polos opostos da célula. Então, eu tenho uma do lado direito e uma do lado esquerdo. E aqui eu finalizo a mitose. Depois, a gente entra numa fase especial que a gente chama de citocinese, que é a divisão do citoplasma. Então, após as minhas cromátides chegarem aos polos da célula, eu vou ter chegado ao final da minha divisão celular. Então, os cromossomos, eles são descondensados para a cromatina, o envelope nuclear, ele é remontado para proteger o material genético e separar o material genético de cada uma das futuras células. Então, nesse momento, eu vou começar a ter 2 núcleos e então o citoplasma da célula ele vai ser rompido por um estrangulamento de proteínas que vão se acumular nessa região, a fim que eu separe o citoplasma de uma célula e o da outra. Então, eu já vou ter 2 células com o mesmo número de cromossomos da célula originária da célula mãe. A mitose, ela vai ocorrer somente em células somáticas As células somáticas, elas são todas as células do nosso corpo, exceto as nossas células germinativas ou gametas. Ou seja, o espermatozoide e o óvulo não sofrem mitose. Qualquer outro tipo de célula, células do epitélio da pele, o epitélio glandular, do fígado, do intestino, todas vão sofrer mitose. Os gametas, o espermatozoide e óvulo, só vão sofrer meiose. Isso porque as duas células vão se unir e cada uma possui apenas metade do material genético para que a célula seja formada um zigoto que vai ter todos os cromossomos necessários para a vida. Então, na mitose, a gente vai ter prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, vamos ter apenas uma única divisão celular. Uma célula vai originar outra com o mesmo número de cromossomos, mesmo material genético, uma célula idêntica à célula que começou a sofrer mitose. Então, vamos ter a prófase, vou romper meu envelope nuclear, a cromatina vai se condensar para cromossomo e eu vou começar a ter a formação das minhas fibras do fuso. Depois eu vou para a metáfase, onde essas fibras vão puxar as cromátides irmãs para a região central da célula, para a placa metafásica. Depois, essas cromátides elas vão começar a ser puxadas, cada uma para um lado oposto da célula, a anáfase. Depois, essas cromátides vão chegar a cada um dos polos da célula e eu vou descondensar os meus cromossomos para a cromatina e vou remontar o meu envelope nuclear e depois as células sofrerão citocinese para a divisão do citoplasma. Citocinese é apenas divisão do citoplasma, que ocorre um estrangulamento por acúmulo de proteínas especiais naquela região, para que a célula rompa e separe o seu conteúdo da outra célula. Mas ambas vão ter o mesmo conteúdo, elas vão ser idênticas. Para a meiose, a gente vai ter as mesmas fases, só que eu vou ter duas divisões celulares. E eu vou ter um processo que a gente chama de crossing over, ou seja, eu vou trocar material genético entre as cromátides irmãs. Então, eu tinha uma cromátide que tinha esse material genético para uma informação. Eu vou trocar
um pedaço do meu material genético com a outra cromátide irmã. Isso eu vou fazer na prófase. Então, a gente vai ter a divisão celular normalmente. Eu vou ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1 e citocinese. Só que, na mitose, assim que eu sair da minha telófase e eu passar para a minha citocinese e eu terminar essa primeira divisão celular, essa célula já vai sofrer divisão de novo. Então, aí eu vou puxar que a gente vai ter uma diferença. Na anáfase da mitose, eu puxei as minhas cromátides irmãs para os polos da célula. Na mitose, eu vou puxar as cromátides irmãs separadas. Então, eu vou quebrar esse material genético. Então, depois que eu terminar a minha primeira divisão celular, que é praticamente igual à primeira divisão celular da mitose, eu vou ter originado duas células com o mesmo número de cromossomos da célula originária. Só que essas células elas vão entrar em divisão novamente. Então, eu vou ter prófase 2, onde o meu envelope nuclear, que havia sido montado, ele vai ser rapidamente desfeito. E os cromossomos, eles vão se condensar rapidamente. É uma fase bem rápida e não vai precisar daquele processo todo da célula crescer, replicar seu material genético e todo aquele processo do ciclo celular, porque ela já passou por esse processo antes, para que ela entrasse em divisão. Então, antes da primeira divisão celular, ela já passou pelo ciclo celular, ela já replicou seu material genético, suas organelas e tudo que precisava ser feito. Então, eu terminei minha primeira divisão celular, que é exatamente igual à divisão celular da mitose. Eu vou pegar essas duas células e elas vão entrar em processo de divisão de novo. Então, esse processo vai ser duplicado, né? Eu vou fazer uma vez só para que fique mais fácil. Mas lembre que vai gerar mais duas células. Então, eu tive duas células, elas vão entrar em divisão e gerar mais duas. Então, eu vou pegar meu material genético e eles vão sofrer crossing over e vão trocar material genético entre si. Depois eu vou para a minha metáfase 2, onde eu vou puxar
Então, na minha metáfase 2, eu vou puxar e quebrar as cromátides irmãs, vou separá-las e cada uma vai ser puxada para a região central da célula. Depois, na minha anáfase 2, eu vou puxar cada uma das cromátides que foi separadas pelo centrômero para a região do polo da célula e cada uma vai para um polo oposto. Depois, essas cromátides elas vão chegar até a região do polo da célula, elas vão se descondensar em cromatina de novo e vão ser organizadas para que ocorra a citocinese. Então, o envelope nuclear ele vai ser reconstruído de novo, o cromossomo vai ser descondensado em cromatina e eu vou sofrer a minha citocinese. Então, após que eu chegar com as minhas cromátides separadas nos polos da célula, eu vou ter terminado a minha segunda divisão celular. E eu me preparo para a citocinese, onde eu já vou chegar ao final com 4 células com metade do número de cromossomos da célula-mãe. E a gente finaliza a meiose.